A revolução invisível dos transistores. Você já se perguntou o que torna possível o ChatGPT, o carro autônomo da Tesla ou os algoritmos do Google? A resposta não está na nuvem, nem nos dados, muito menos em alguma mágica da inteligência artificial. A resposta cabe na ponta de um alfinete. E pode caber ainda menor. Por trás de toda a revolução digital, do seu celular à inteligência artificial, existe um mecanismo invisível, quase mágico, que gira bilhões de vezes por segundo. O componente decisivo. Um componente tão minúsculo quanto decisivo. Sem ele, nem esse vídeo seria possível. E agora, esse pequeno interruptor microscópico está prestes a mudar mais uma vez. Radicalmente. Porque ele está alcançando o limite da física, do tamanho, da energia. Enquanto você assiste, empresas como Google, Nvidia e Apple estão travando uma corrida silenciosa. Não por telas maiores, nem por câmeras melhores. A corrida pelos transistores. A corrida silenciosa. Mas por transistores menores, mais rápidos, mais eficientes. Porque no mundo da tecnologia, quem controla o chip, controla o futuro. Nvidia Blackwell. A Nvidia, por exemplo, lançou recentemente sua arquitetura Blackwell com incríveis 28 bilhões de transistores. Impressionante. Talvez. Mas já ultrapassada. Plataforma Rubin. A próxima plataforma da empresa, chamada Rubin, pretende embarcar impressionantes 1,3 quadrilhão de transistores em um único servidor. Sim, você ouviu certo. Quadrilhão. E isso não é ficção científica. É agora. O abismo tecnológico. Mas tem um problema. Um enorme. A inteligência artificial avança 4 vezes por ano. Mas os chips, apenas 1,4 vezes. Esse abismo está crescendo. E se nada for feito, toda essa revolução digital pode tropeçar naquilo que a construiu. Como chegamos até aqui? E como vamos atravessar esse muro? O milagre que criou o mundo digital. Imagine apertar um botão, e bilhões de portas se abrirem e fecharem por segundo. Invisíveis, silenciosas, microscópicas. Mas cada uma delas movendo um pixel, um som, uma decisão. Esse é o poder do transistor. O que um interruptor faz em casa, um transistor faz em um chip. Só que ele faz isso bilhões de vezes por segundo. É ele quem transforma a eletricidade em lógica, e lógica em tudo que a gente chama de tecnologia. A magia com limites. Componente visível. Sem exagero, tudo que você toca hoje, do Wi-Fi à inteligência artificial, nasceu da capacidade de ligar e desligar corrente elétrica num espaço nanoscópico. Limite físico. Mas essa mágica tem um limite. E ao longo das décadas, fomos espremendo esse milagre da engenharia até ele quase desaparecer. Menor que um vírus. O que antes era um componente visível virou algo menor que um vírus. E mesmo assim, isso não foi suficiente. A gente não parou por aí. Desafiando a lei de Moore. Empresas começaram a inventar formas de dobrar, empilhar, entortar e até virar o transistor de lado. Tudo para manter vivo um princípio conhecido como a lei de Moore, a ideia de que o poder dos chips dobraria a cada 2 anos. Mas aqui vai a parte menos falada. Essa lei já foi declarada morta mais de 20 vezes. E mesmo assim, seguimos desafiando a física, a lógica e o impossível. A era do FinFET. A gambiarra genial. A cada geração, uma nova gambiarra genial. E a maior de todas estava prestes a nascer, o FinFET. Nadadeira de tubarão. Um transistor com aletas que se projetam do chip como uma nadadeira de tubarão. Uma mudança tão radical que exigiu repensar toda a arquitetura dos chips. Limite alcançado. E mesmo assim, funcionou. Só que agora, nem isso é o bastante. E o próximo passo vai mudar tudo de novo. O fim do FinFET. A revolução está de lado. Durante anos, o FinFET foi tratado como um prodígio. Um transistor de 3 lados, com uma barbatana levantada no silício, permitindo um controle elétrico mais preciso. Era o futuro. Mas como todo campeão, ele também tem seu fim. Chegamos num ponto em que nem mesmo os FinFETs conseguem segurar a escalada da inteligência artificial, dos gráficos realistas, da conectividade instantânea. Então os engenheiros fizeram o impensável. Deitaram o transistor. A revolução deitada. Gate-All-Around. Estrutura GAA. Sim, a revolução agora acontece deitada. Essa nova estrutura, chamada Gate-All-Around, ou GAA, para os íntimos, envolve canal por todos os lados, não só por 3. Controle total. O resultado. Mais controle,
menos vazamento, mais eficiência e menos espaço. É como se você deixasse de construir uma ponte por cima da água e passasse a cercar completamente o rio. Desafio de engenharia. O fluxo fica muito mais fácil de conter, mesmo em escalas absurdamente pequenas. E é justamente isso que empresas como TSMC, Apple e AMD estão trazendo para o mundo agora, em 2025. Pesadelo de engenharia, sonho de desempenho. Enquanto a maioria das pessoas nem sabe o que é um transistor, seus dispositivos vão começar a rodar em cima dessa nova arquitetura invisível, que nasceu de um problema e virou solução. Mas claro, como tudo que parece simples, por trás existe um pesadelo de engenharia. Você não consegue ver o fundo do canal. Não dá para inspecionar o que está acontecendo ali embaixo com facilidade. Novas ferramentas, novos materiais e processos invisíveis a olho nu precisaram ser criados do zero. A inversão do chip. Energia vem de baixo agora. Analogia do arranha-céu. Imagine construir um arranha-céu e ter que passar toda a fiação elétrica pelo teto de cada andar. Um caos, não? Foi exatamente isso que a indústria dos chips fez por décadas. Emaranhado microscópico. Todas as conexões, energia, dados, sinais, passavam por cima do chip. Um emaranhado microscópico de trilhas, como se você tentasse montar um cérebro digital com tudo espremido no topo. Backside Power Delivery. Mas agora, algo inédito está prestes a acontecer. A energia vai descer. Literalmente. Esse conceito se chama Backside Power Delivery, ou alimentação pela parte de trás. Reorganização completa da energia. Em vez de subir com a energia como sempre fizemos, ela agora vem por baixo. Parece simples, mas é tão ousado quanto necessário. Isso exige repensar toda a base do chip, da energia lógica. É complexo, sim, e vai exigir muito das fábricas. A Intel, por exemplo, já observou ganhos concretos com essa abordagem, até 6% a mais em frequência e cerca de 30% de redução na queda de tensão elétrica, ganhos que não vêm apenas do design, mas de uma reorganização completa da alimentação interna. FET, os arranha-céus da computação. Depois de deitar o transistor, a solução agora é empilhar. Parece coisa de arquitetura, e é. Só que em escala atômica. A nova revolução se chama CFET, abreviação para Complementary Field Effect Transistor. Um nome complicado para uma ideia simples. Se você não tem mais espaço no chão, construa para cima. É como sair de casas térreas para arranha-céus. Só que em vez de pessoas, estamos empilhando bilhões de transistores. Um sobre o outro, cada um fazendo seu trabalho, no mesmo endereço. Uma nova tabela periódica para o silício. Limite do silício. Durante décadas, vencemos limites apenas mudando a engenharia. Girando o transistor. Deitando o canal. Subindo os andares. Mas agora, o silício está começando a falhar. E o motivo é simples, ele já deu tudo o que tinha para dar. Novos materiais. Para continuar avançando, os engenheiros estão vasculhando a tabela periódica, em busca de novos elementos. Materiais exóticos, frágeis, às vezes instáveis. Mas com um potencial brutal. Materiais 2D. Dois deles já despontam como favoritos, disulfeto de molibdênio e disulfeto de tungstênio. O nome assusta, mas o conceito é claro. São materiais com espessura de um átomo. Nanotubos de carbono. E se isso não bastasse, ainda tem os nanotubos de carbono, ou CNTS rolos de grafeno que prometem alta velocidade com baixíssima energia. A ideia é tão boa que parece mágica. CMOS 2.0 e o chip em camadas. Durante décadas, o chip era como uma pizza de silício, uma camada só, espalhada com tudo ali dentro, lógica, memória, energia, comunicação. Mas e se, em vez de misturar tudo, a gente pudesse organizar por camadas? Camadas especializadas. Uma só para inteligência artificial. Outra só para gráficos. Uma terceira para segurança. E outra só para comunicação. Cada uma feita com o material ideal. Com a arquitetura ideal. No lugar certo. Na altura certa. Esse é o conceito por trás do CMOS 2.0. Chips com órgãos especializados. Organismo eletrônico. Não estamos mais falando de apenas miniaturizar. Estamos criando chips com camadas coordenadas, como se cada andar tivesse uma função específica, inteligência artificial, gráficos, comunicação. Um organismo eletrônico, com órgãos especializados. Tarefas diferentes. E por que isso é tão revolucionário?
Porque diferentes tarefas exigem características diferentes. A inteligência artificial, por exemplo, precisa de performance em paralelo. Já gráficos exigem velocidade com volume de dados. E sensores exigem eficiência energética extrema. Blocos dedicados. Usar o mesmo tipo de transistor para tudo isso é como usar a mesma chave para abrir todas as portas de uma cidade. Com o CMOS 2.0, os engenheiros criam chips com blocos dedicados, otimizando consumo, performance e espaço. A memória vira gargalo. Enquanto todo mundo fala de chips, inteligência artificial e processamento, a memória virou o novo elefante na sala. E é fácil entender por quê. Quanto mais rápido seu chip pensa, mais rápido ele precisa acessar dados. Mas adivinha? A memória não acompanha esse ritmo. Hoje usamos 3 tipos principais: SRAM para cache, bem próxima do processador; DRAM para memória de trabalho; NAND para armazenamento. Cada uma tem suas funções e suas limitações. O problema da latência. SRAM e espaço. O grande problema está na SRAM, que fica dentro do próprio chip. Ela é feita com transistores, assim como a lógica, só que ela não escala bem. Ou seja, quanto mais avançada a arquitetura do chip, mais espaço a memória ocupa. DRAM em 3D. A DRAM, por outro lado, até escala, mas devagar. E agora os fabricantes começaram a empilhar ela também, criando memórias 3D. Só que isso ainda não resolve o maior problema: latência. Consumo energético. Mas ainda falta resolver o custo, a integração e, principalmente, o consumo energético. Porque no fim das contas, memória lenta consome energia à toa. E em escala global, isso se traduz em bilhões de dólares desperdiçados. O jogo bilionário. Quem controla o futuro? Você já entendeu, os chips estão ficando mais complexos, mais densos, mais caros. A física não perdoa, e o custo de produzir um wafer de última geração está explodindo. Mas tem um detalhe: o preço por transistor não subiu tanto. Como? Porque estamos colocando mais transistores no mesmo espaço. Só que, esse truque tem limite. A complexidade está chegando num ponto em que só gigantes conseguem continuar jogando. E isso está criando um novo tipo de guerra fria. Quem dominar o chip, domina o mundo. E o que isso significa para você? Significa que os preços vão subir. Smartphones, notebooks, servidores, serviços de inteligência artificial, tudo mais caro. Mas ao mesmo tempo, isso abre oportunidades gigantescas para quem entende o jogo. Investidores, desenvolvedores, criadores, quem se posicionar agora vai surfar a próxima onda.